Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou fazer comentários aos comentários do senhor Esclarecimentos Bíblicos, né? Então ele deixou um comentário aí do meu vídeo, vídeo que eu fiz ontem, dia 13 de março de 2023. É um vídeo que eu mostrei as incoerências e as loucuras dos chamados, dos autoproclamados tradutores da versão do Novo Mundo. Porque assim, sobre o que versa o vídeo. Se você tiver curiosidade para assistir o vídeo, eu vou tentar linkar neste vídeo. Se eu não conseguir, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas assim, esse comentário se relaciona com o vídeo que eu fiz ontem, onde eu mostro essas loucuras da Testemunha de Jeová. Então, qual é o teor do vídeo? O teor é o seguinte: as Testemunhas de Jeová, né, na sua tradução do Novo Mundo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, elas traduzem assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Então, existe um acréscimo nesse texto. Esse acréscimo é o artigo indefinido 1. Porém, no grego kiné, que é o grego da Septuaginta, o Velho Testamento em grego, e também do Novo Testamento, não existe artigo indefinido. Existe o artigo definido. Só que o artigo definido, né? O artigo definido, ele é para realçar a pessoa. É uma questão de definição da pessoa, para realçar a pessoa. E já a ausência do artigo definido em grego é qualitativo, ou seja, para mostrar a qualidade do ser, a qualidade do objeto, a qualidade do sujeito. Porém, existem casos que é possível sim que na ausência do artigo definido em grego, se verta nas línguas que tem artigo indefinido, é possível você traduzir como um, como uma e tal. Mas você precisa seguir as regras do texto. Não é qualquer texto. Então as testemunhas de Jeová, ou melhor, os seus líderes, pegaram esse texto, né? E a palavra era Deus. No grego está assim: que theos en o logos, e Deus era o verbo. Como que é conjunção e, theos é Deus. Então theos não tem o artigo definido, nem a letra ômicron, né, o o, e nem o tom, que também é artigo definido. Também é artigo definido. Então não tem. Então os líderes da Testemunha de Jeová, elas usam como desculpa o que? A ausência do artigo definido nesse texto. Então você pode verter como a palavra era um Deus, porque o artigo definido está ausente, você traduz acrescentando o artigo indefinido para a língua portuguesa, para o espanhol, para o inglês, tá? É isso que as Testemunhas de Jeová fazem, essa desculpa. Porém, o que eu fiz no meu vídeo foi mostrar
a incoerência, a loucura, né, a insanidade, até onde chega, até onde leva a insanidade das testemunhas de Jeová. Porque se a regra da testemunha de Jeová é válida para o texto de João 1:1, então a mesma regra deveria ser válida também para o versículo 6 do mesmo capítulo, que inclusive o Senhor, esclarecimentos bíblicos, que se apresenta como testemunho de Jeová, colocou aí, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então nesse versículo aí, está mostrando que Deus, aí é Jeová no caso, né? Para ele é Jeová. Deus não tem artigo definido. Então, segundo a regra dos tradutores do corpo de vigia, né, da torre de vigia, né, o corpo governante, segundo essa regra deles, deveria ser traduzido assim: houve um homem enviado de um Deus, né? Houve um homem enviado de um Deus. Por quê? Não tem artigo definido. E se não tem artigo definido, é assim que raciocinaram os chamados tradutores da tradução do Novo Mundo. Se não tem um artigo definido antes da palavra Deus, então é um Deus. O mesmo acontece no versículo 18. Ninguém viu a Deus. O Filho único de Deus é quem nos revelou. Então, ou seja, ninguém viu a Deus. Esse Deus não é Jesus, é o Pai, ou Jeová, como desejam as testemunhas de Jeová. Ninguém viu a Deus. Só que a palavra Deus no versículo 18 não tem artigo definido. Segundo a regra jeovista, se não tem artigo definido, então você pode usar um artigo indefinido quando você verte para línguas que possuem artigo indefinido. Mas elas, ou melhor, os seus líderes se esquecem disso, né? Os seus líderes se esquecem disso. E aí, essa regra só vale para Jesus, né? Jeová pode aparecer ali, né? Enquanto Deus e sem um artigo definido, mas ele não vai aparecer como um, né? Essa regra só vale para Jesus Cristo. Então o que eu quis mostrar foi a incoerência. E o Novo Testamento tem muitos textos onde Deus, né, o Pai, a quem as testemunhas de Jeová cognominam Jeová, que aliás Jeová nem é o nome de Deus. Jeová é um arranjo medieval feito por um frade dominicano da Igreja Católica Romana. Então, nesse ponto, as testemunhas de Jeová devem ser tributárias da Igreja Romana, que elas dizem ser a Grande Babilônia, né, ou que faz parte da Grande Babilônia, né? Então, as testemunhas de Jeová, elas têm que inclinar a cabeça em reverência à igreja que faz parte da Grande Babilônia. Mas voltando ao assunto, essa regra deveria valer para todos os versículos. Então é o que eu mostrei, né? Eu mostrei no grego, e que assim, é possível traduzir com um artigo indefinido? Sim, é possível. É necessário? Não, obrigatório. Não necessariamente. Tá? É obrigatório? Não. Não necessariamente é obrigatório. Nem sempre é necessário você verter o artigo, ou melhor, a ausência do artigo em grego. Nem sempre é necessário você acrescentar o artigo indefinido um. É possível? É necessário? Nem sempre.
depende do contexto onde o texto está inserido. Porque os tradutores da Testemunha de Jeová, eles não partiram do texto, eles não partiram do contexto onde o texto está inserido. Eles partiram do preconceito e do ódio da divindade de Cristo, porque as Testemunhas de Jeová, elas não suportam a divindade de Cristo. Então, tudo aquilo que na Bíblia das Testemunhas de Jeová se refere claramente e objetivamente à divindade de Cristo, à sua igualdade com o Pai, elas truncaram, elas adulteraram, elas deformaram o texto, ou melhor, os textos. Tá? Então, aí os esclarecimentos bíblicos, que já frequentam meu canal há mais de ano e tal, de vez por outra deixa seus comentários, né, e tal, ó, deixa o comentário aí. Os esclarecimentos bíblicos, ele já foi o Verdades Bíblicas, né, ele mudou de nome. Aí colocou lá esclarecimentos bíblicos, aí durante um tempo, acho que um mês, ou menos que um mês, ele colocou Russelinho, né, Russelinho, em homenagem, né, ao adorador de pirâmides, Charles Taze Russell, que é o fundador, né, da Testemunha de Jeová. Quer dizer, fundador não, né? O fundador verdadeiro foi o Rutherford, né? Porque Rutherford desfez toda a obra do Charles Taze Russell. Então, olha o comentário. Foi horrível, mas muito horrível. No versículo 6, CO está no genitivo de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O professor queria Deus. Engraçado, né? Porque assim, o artigo definido no grego, e só existe o artigo definido. O artigo definido no grego é para a identidade da pessoa, é para a identidade do ser. É para isso que é usado o artigo definido. A sua ausência é qualitativa, é para indicar a qualidade do sujeito, a qualidade do ser. A ausência do artigo definido no grego é para indicar a qualidade do ser. Já o artigo definido é para mostrar a identidade do ser. Porque a Bíblia das Testemunhas de Jeová, né, porque ele tirou sarro, ele quer o Deus, né, ele quer o Deus e tal. Mas se você for traduzir ipsis literis, vai estar assim, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Mas na Bíblia da Testemunha de Jeová, elas não colocam o artigo definido. Na Bíblia da Testemunha de Jeová está lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e não com o Deus. Tá? Então aqui é um comentário espantalho, né? Fazendo um espantalho que eu quero. Não, o que eu estou mostrando no texto de João é que Deus não tem artigo definido. E segundo a regra jeovista, na ausência do artigo definido, você pode colocar um. Logo, Jeová é mais um Deus, é um mero Deus. Isso no versículo 6 e no versículo 18. Tá? Isso não tem nada a ver com genitivo, isso é fugir da conversa e tal. Né? Inclusive, eu desafio aí o senhor esclarecimentos bíblicos, já que ele posa de tão sabido, de tão entendido, de conhecedor das escrituras, do grego, né, do hebraico, que é o grande conhecedor, o grande apologista das Testemunhas de Jeová, né? Já que sabe tanto, que tal ele aparecer no meu canal, fazer uma live comigo? A gente faz uma live. Eu não vou apagar o vídeo, se eu apanhar o vídeo vai ficar lá. É a chance de ele me refutar ao vivo, né? Aí a gente debate as doutrinas jeovistas, né? A gente debate a Bíblia jeovista, se a Bíblia jeovista é falsificada ou se ela não é. Fica aí. Bom, vou ficando por aqui.
Se vocês gostaram aí do vídeo, deixem o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações e se quiser e puder, compartilhe este vídeo com seus amigos e fui!